o losango, o trapézio, o retângulo e o triângulo. Por quê? Foi mal. Triângulo não, gente. O quadrado. Desculpem aí. O quadrado. Por que o quadrado? Mas o quadrado, ele não tem 4 lados iguais? Tem. Mas ele tem uma linha, uma aresta, tem outra aresta e tem 2 que são opostas ao sentido dela. Se 2 estão horizontais, ele tem 2 verticais também, então se opõem. Então é um paralelogramo por isso, porque tem 2 na horizontal e tem 2 que se opõem, são contrárias a ele. Então vamos lá. Quais são os trapézios? Os trapézios são quadriláteros e têm apenas 2 lados paralelos. Tem apenas 2 lados assim, os outros são meio curvadinhos, certo? São meio tortinhos. Nós temos o trapézio isósceles e os lados não paralelos são congruentes, assim. Nós temos retângulo e tem 2 ângulos retos. Onde estão os 2 ângulos retos? Os 2 ângulos retos estão no lado esquerdo inferior e no lado esquerdo superior. Esse lado direito, ele não tem nenhum ângulo reto. E nós temos o trapézio escaleno. Os lados não paralelos não são congruentes. Ou seja, congruentes, gente, ele, apesar de não ser paralelo, eles ficam alinhados numa mesma posição. E não congruente, eles ficam alinhados em posições opostas. É como nós vemos no trapézio azulzinho, tá bom? Aí, entre os paralelogramos, alguns recebem nomes especiais. O retângulo, o losango e o quadrado. O retângulo, ele tem lados opostos com medidas iguais e lados opostos paralelos. E tem 4 ângulos iguais, certo? O retângulo, ele tem lados opostos com medidas iguais, lados paralelos com medidas iguais. E ele possui um ângulo, 2 ângulos, 3 ângulos e 4 ângulos iguais. 4 ângulos retos. O losango, ele tem 4 lados iguais. Forma assim. E se encaixa, 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 formando 4 lados iguais e ele possui ângulos opostos iguais. Se a gente pegar o ângulo de cima, o ângulo de baixo, apesar de ser oposto, vai dar a mesma medida. Se a gente pegar o ângulo da direita com o ângulo da esquerda, apesar de ser oposto, vai dar a mesma medida. E nós temos o quadrado com 4 lados de medidas iguais, lados opostos paralelos e 4 ângulos de medidas iguais. 1, 2, 3 e 4. Entendido? Se tiverem dúvidas, é só dizer que estão com dúvida, me dá retorno dessa aula e eu vou explicar novamente. Aí nós temos aqui os quadriláteros, né? E existem os quadriláteros convexos e os quadriláteros côncavos, como nós estávamos vendo anteriormente. O quadrilátero convexo, o pontinho que a gente vai estabelecer para formar uma linha reta de A a B, ele vai estar dentro do quadrilátero. O quadrilátero côncavo, a gente vai traçar uma linha reta e uma parte da linha reta, ou a maior parte dela, vai estar fora desse quadrilátero. Aí nós chegamos aqui, estamos com uma atividade sobre polígonos e eu peço que vocês observem bem. Temos apenas essa primeira questão aqui, né? Que vai ser bem rapidinha. Vou fazer a leitura e vocês vão respondendo aí. Letra A. O polígono que liga de A a B, de B a C e de C a A tem
quantos lados? Vocês vão botar o númerozinho de lados aí no espaço em branco. É chamado de... Qual é o nome desse polígono? Letra B. O polígono que vai de A a B, de B a C, de C a D, de D a A, tem quantos lados? Ele é chamado de... Aí vocês escrevem o nomezinho dele, como eu expliquei anteriormente. Letra C. O polígono que vai de A a B, de B a C, de C a D, de D a E, de E a A, tem quantos lados? Aí ele é chamado de... Qual é o nomezinho desse polígono que tem tantos ladinhos? Letra D. O polígono que vai de A a B, de B a C, de C a D, de D a E, de E a F, de F a A, tem quantos lados? E na última linhazinha vocês vão dizer qual é o nome dele. E aí, vamos fazer? Rapidinho. E para a gente finalizar essa primeira parte, nós vamos também para uma outra atividade, tá? Vou passar e vocês vão ver. Desenhe nos quadros abaixo um modelo de cada polígono. Primeiro vocês vão desenhar um triângulo, um quadrilátero, um pentágono, um hexágono, um heptágono e um octógono. Façam os desenhos e eu espero a devolutiva de vocês, tá bom? Estou aguardando que vocês me devolvam. Ansiosa, porque cada devolutiva é muito importante para mim. E nós vamos dar continuidade logo mais usando o nosso livro didático, tá certo? Livro de matemática. Então, vamos lá, pessoal. Livro de matemática, página 81. Nós temos as atividades, certo? Então, olha só. Número 1. Leia o diálogo a seguir e faça o que se pede. Polígono, olha só. Polígono é uma figura plana fechada cujo contorno pode ser traçado com uma régua. E os trechos desse contorno não se cruzam. Letra A. Indique com a letra P as figuras que são polígonos e justifique sua resposta. Elas não se cruzam, tá bem? Então, vamos lá. Nós temos 1, 2, 3 e 4. Vocês vão botar um pezinho, e é polígono apenas. Letra B. Agora, em uma folha de papel, faça uma composição com diferentes desenhos de polígonos. O que é isso? Uma composição. Vocês vão fazer um desenho usando vários polígonos. Número 2. Vinícius comprou um brinquedo de encaixar peças para sua filha. No brinquedo, há uma base na qual a criança deve encaixar 5 pecinhas. Veja as peças desse brinquedo e depois responda às questões. A peça número 1, forma arredondada. Peça número 2, uma forma triangular. Peça número 3, uma forma elíptica, mas um pouco achatada. Forma número 4, um pentágono. E forma número 5, tem 3 partes, não é isso? Então, vocês vão olhar bem para essas figuras e se a gente for botar essas imagens aí, se a gente for botar isso daí, como é que vai ser? Como é que a gente vai montar isso daí? Qual dessas
se encaixa com essas figuras de cima. Letra B. Quais dessas peças têm um encaixe e lembram em torno de um polígono? Dessas peças aqui que nós estamos vendo, dessas aqui, quais delas parecem polígonos? Essas peças aqui, ó. Quais delas parecem polígonos? Aí vocês vão botar na letrinha B. Quais delas se parecem um polígono? Passando para a página 82, nós chegamos aqui. Observe a representação de um polígono e algumas de suas partes destacadas. Depois, preencha o quadro com as informações correspondentes. Nós temos aqui, olha só, ainda tem aí uma figurazinha, olha, desculpem, tem uma figurazinha mostrando, certo? O que é o polígono? Mostrando a questão dos ângulos, das vértices e dos lados do polígono. Então, nós temos aqui vértices, a gente sabe que é cada pontinho que une uma reta a outra. Lado, a gente sabe que é cada reta, é uma aresta. E o ângulo do polígono é o encontro de duas retas medido por um transferidor. Então, vamos lá. Nesse primeiro polígono, nós temos quantidade de lados